Bom, se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente você deve estar pensando, será que eu estudo ou não nesse feriadão prolongado, né? Então, claro, talvez você esteja pensando, putz, enquanto tá todo mundo descansando, pode ser o momento de eu estar na frente de todo mundo. Mas será que isso funciona de fato? E aí, a ideia aqui desse vídeo é eu trazer algumas referências científicas para te ajudar a tomar essa decisão e, claro, também vou trazer um pouquinho da minha experiência própria enfim, aí você vê como você acha que é melhor para você, tá? Mas, bom, então vou trazer aqui 4 referências. A primeira delas é que tem uma teoria chamada Self-Determination Theory, né? Ou teoria da autodeterminação. Ela basicamente diz que as pessoas que são automotivadas, que pensam assim, nossa, eu vou estudar no final de semana, vou estudar num feriado, elas geralmente têm uma motivação e uma disciplina intrínseca maior que as outras pessoas, e isso é um dos maiores preditores de sucesso, tá? Seja para ser aprovado no vestibular ou qualquer outro empenho aí que você queira atingir na sua vida. Então, talvez só de você estar assistindo esse vídeo já prova que você está à frente da maioria das pessoas, se você está considerando de estudar no feriadão, tá? O segundo ponto é sobre a prática espaçada, né? Que todo mundo fala do Ebbinghaus, né? Que está muito correlacionado aos flashcards, no Anki e tudo mais, né? Mas lembrando, né, sobre a teoria da repetição espaçada, a ideia é que a gente sempre esteja revendo conteúdos de tempos em tempos para a gente não esquecer eles, tá? Mas a gente consegue sim ir aumentando esse tempo de revisão. O problema é que quando a gente espaça muito, a gente tende a esquecer um pouco mais. Então, aqueles conteúdos que você viu, por exemplo, na terça, na quarta, na quinta, e vai deixar de ver na sexta, sábado, domingo, vai ver segunda, ou talvez só lá na terça, você espaçou um bom tempo antes de rever esses conteúdos, tá? Então, se a gente quiser incorporar a ideia da prática espaçada, mesmo tendo um final de semana, daria, por exemplo, para a gente encaixar, por exemplo, sessões curtas de revisão daqueles conteúdos, daqueles últimos conteúdos que a gente já viu, né? Se a gente viu um conteúdo novo. Ou, por exemplo, só falar assim, putz, eu não vou fazer estudar matéria nova, mas vou continuar revisando, por exemplo, os meus flashcards ou fazendo alguma lista de exercício. Então, essa seria uma forma de conciliar a teoria da prática espaçada do Ebbinghaus também. Tá? Tem um outro artigo que fala, que é o do Monk, ele é de 2000. A gente vai colocar, aliás, os artigos científicos aqui na descrição, que basicamente fala que quando a gente consegue estudar em momentos que a gente não tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é o normal da nossa rotina, né? Putz, meus pais estão pedindo para fazer alguma coisa, meus amigos estão querendo sair. Enfim, quando a gente tem essas vamos chamar perturbações, é mais difícil a gente entrar no que a gente chama de deep focus, que é quando você está completamente imerso, né, naquela atividade, onde você consegue chegar num estágio que a gente chama de flow, né? Não sei se tem uma tradução ideal para flow, mas que é quando o seu estudo mais rende, tá? E geralmente estudar nesses momentos mais de quietude, vamos chamar assim, que acontece em feriadões, é quando a gente mais consegue entrar nesse estudo com flow, né? Com foco intenso, né? Então, pode-se dizer que talvez no feriadão, se você for estudar, é o momento que você mais consegue ter uma eficiência nos seus estudos, tá? Porque, de novo, não tem nenhuma... nada te incomodando, você consegue realmente ficar compenetrado naquilo, porque não tem muitas outras coisas acontecendo, né? Vocês devem ter notado, né? Final de semana ou até feriado é aquele dia que a rua tá mais, tá mais vazia, não tem ninguém, não tem barulho, então... segundo esse artigo, mostra que esses momentos pode ser um momento ideal, tá? De estudos. E o último artigo que eu queria trazer aqui é um artigo do Nones e Hudson, que basicamente ele fala que tem essa tese, né? Do tipo, pô, então vou estudar, não vou estudar de dia de semana, vou estudar de feriado e durante o período da noite. E, na verdade, eles fizeram uma análise de um grupo que estudou nesses períodos versus um grupo que estudava mais no horário comercial, horário clássico, tá todo mundo ali, né, estudando, trabalhando, tudo. E eles viram que não houve um aumento na performance, tá? Por você estudar no que eles chamam de janelas alternativas. Então, assim, na prática, assim, não vale a pena a troca, né? Talvez o estudo a mais vale a pena, mas a troca por si só não se paga, tá? O que pode ser um pouquinho ali, contradizer um pouco o estudo anterior que eu falei para vocês, mas claro que esses estudos, eles são às vezes feitos de forma completamente separadas e nem sempre estão avaliando exatamente a mesma coisa, tá? Mas, enfim, aqui foram 4 referências científicas para você levar em consideração do que você deveria fazer, mas eu vou falar da minha experiência, tá? Eu passei um pouco, né, por essa
por essa jornada de vocês, né? Tive uma jornada bastante intensa e eu acho que, assim, na verdade, o que mais importa aqui é o seu nível de energia, tá? Para fazer isso, tá? Então, o ano de vestibular, assim, ou os anos de vestibulares, para quem está mais de um ano, eles são muito intensos, tá? Eles são extremamente desgastantes e só quem vive eles sabe, né? Principalmente quem quer aquelas carreiras mais concorridas, que você precisa ter um nível de excelência muito alto para conseguir ser aprovado. Nem todo mundo entende o que é viver isso, né? Então, se você está nisso, eu acho que você precisa balancear bastante como que você se sente. A gente está aqui no meio do ano. Como que você tá de energia? Se você sente que você já tipo, estudou muito, tá trabalhando muito, você já tá se sentindo muito cansaço, talvez seja o momento de você dar um descanso, pô, relaxa para você voltar com gás, tá? Assim que você na semana que vem. Mas se você sente que putz, não, eu tô com energia, eu não tô tão cansado assim, eu acho que eu consigo estudar. Tem umas matérias que eu tô acumulado, na verdade, isso tá me dando uma ansiedade. Aí talvez valha a pena você pegar e, se não estudar o dia inteiro, pegar ali algumas sessões de, tipo, fazer 2 sessões de 3 horas, assim, sabe? Cada dia e tirar o atraso que você precisar pra, enfim, ficar mais tranquilo assim que voltar, tá? Então, eu acho que a energia é o que deveria guiar. Eu sei que não é fácil isso, porque não é uma métrica tão fácil você se avaliar e falar o quão descansado ou quão cansado eu estou no atual momento. Eu acho que você tem que ser bem crítico com você. Às vezes as pessoas sempre acham, ai não, tô cansado, eu preciso descansar. Não, a gente não é tão frágil assim. Vocês conseguem, tipo, isso superando e estudando cada vez mais, tá? A ideia é que ao longo do tempo a gente vai aumentando a nossa capacidade de ficar sentado, né? Colocar a bunda na cadeira e ficar estudando ali. A gente vai aumentando isso. E às vezes feriadão é bom pra aumentar isso, tá? Mas não adianta, tá? Se você já tá cansado, isso pode ser um tiro pela culatra. Então, a minha, né, depois de toda essa teoria científica, eu diria, se analisa, entende como você acha que você tá, claro, vê, né, se você tem muita coisa em atraso, às vezes fala, putz, talvez eu não vou estudar o feriadão inteiro, eu vou estudar uma parte, mas a minha recomendação se você tá com energia, planeja algumas horas de estudo, assim, bem focadas ali para tirar atraso de alguma coisa. Se você tiver, talvez, super em dia, talvez não estudaria, né? E se você sente que, tipo, mesmo que você esteja cansado e não queira estudar, a minha única recomendação é talvez, putz, faz os flashcards, faz aquela revisão ativa que você já tem programado para não deixar acumular. Porque não é só que tipo, vai chegar na segunda, na terça-feira e você fala assim, não, eu mato tudo. Claro, eu acho que você consegue matar tudo, mas você vai perceber que, de novo, você vai começar a esquecer um pouquinho mais e aí você vai ter que rever mais coisas, tudo vai dar mais trabalho para tirar o atraso de tudo na terça. Às vezes ali é meia horinha por dia que você faz, tá? Nos próximos dias, que a sua cabeça se mantenha ativa, pelo menos ali no contexto, né? Vestibular e tudo mais, pra, enfim, chegar na semana que vem e tá super bem, né? Sem esquecer nenhum dos assuntos, tá? Então essa é o que diria pela experiência. Então eu espero que com ciência mais experiência você consiga tomar essa decisão se vai ou não estudar no vestibular. E é isso, gente. Força, que falta agora só metade do ano e vamos ser aprovados no vestibular no final do ano. A gente se vê lá. Um abraço.